Olá pessoal, essa questão número 1, ela tem a ver com a parte de lipídios, né? A gente tem que atentar para alguns tipos de lipídios que eles abordam a nível de prova, tá? Com relação a fosfolipídio, que é um lipídio complexo, é um lipídio conjugado. Relembrando que os lipídios conjugados, né, são 3 grupos, né? Os carotenoides, os fosfolipídios e as lecitinas. Carotenoide contém nitrogênio, fosfolipídio contém fósforo, né? E as lecitinas contêm enxofre. Então atento para isso. Quando ele mostrar o fosfolipídio para vocês, né? Ele vai mostrar que o fosfolipídio ele é dividido em 2 partes. Uma cabeça e uma cauda. Essa cabeça, né? Ela é chamada de cabeça polar. Então, qual a parte do fosfolipídio que é polar? É a cabeça. Então, como essa cabeça é polar, ela representa o que a gente chama de polo hidrofílico, né? Ou hidrófilo do fosfolipídio. Né? Então, geralmente, essa cabeça ela é representada por uma substância chamada de colina. Então, a cabeça do fosfolipídio é constituída de colina. Tá? Aí ele tem uma cauda. Essa cauda é constituída pela parte lipídica desse fosfolipídio, tá? Então, no caso aí, ele seria formato de o que a gente chama de oleato e palmitato, que são 2 lipídios que compõem a cauda do fosfolipídio, tá? Então, como a cauda ela é constituída basicamente de lipídio, né? Então, ela representa a parte que é chamada de apolar, ou chama de polo hidrófobo, né, ou polo hidrofóbico. Então, toda vez que eu te mostrar um fosfolipídio, tem uma cabeça hidrofílica e tem uma cauda hidrofóbica. Tá? Então, como o fosfolipídio ele tem uma parte polar e uma parte apolar, tá? Ele vai ser uma substância chamada de substância anfifílica. Tá? Então, porque ela funciona, ela tem uma parte polar e uma parte apolar, um polo hidrófilo e um polo hidrófobo, tá? A gente chama de anfifílico, tá certo? Então, a correta aí dessa questão número 1 é a letra C de casa, tá bom? Ó, a questão número 2, ela fala de algumas estruturas, né, que a gente encontra no corpo dos animais. A gente tem que atentar que existe proteína de origem animal e proteína de origem vegetal, tá certo? Então, algumas proteínas animais são importantes. Por exemplo, nós temos o colágeno, só animal produz colágeno, tá? E só animal produz seda. Então, o que o colágeno e a seda têm em comum? São proteínas de origem animal, tá? E a gente sabe que as proteínas elas se classificam ou se subdividem de acordo com a sua estrutura, tá? Então a gente tem 4 estruturas proteicas, que a gente chama também de arquitetura da proteína. Tem uma arquitetura primária, quando os aminoácidos se dispõem de forma linear. Então toda vez que tu olhar uma proteína, que ela tem um aspecto linear, né? Assim como um fio esticado, tem uma estrutura chamada de primária, tá? Já numa estrutura secundária, você pode pensar em 2 coisas. Ou ela tem o formato de uma espiral, né? Que a gente chama de alfa-hélice, ou ela tem um aspecto de folhas dobradas, que se chama de beta-pregueada. O que determina que ela tenha um aspecto espiralado ou um aspecto de folha dobrada são as ligações que a gente chama de ligações de sulfeto, tá certo? Então, toda a estrutura em alfa-hélice ou em beta-pregueada, tu chama de estrutura secundária. Às vezes você vai lá no livro e vai dizer o seguinte, que a estrutura primária é como se fosse o fio daqueles antigos telefones, não tem o fio do telefone? Você estica o fio, né, do telefone, tem uma estrutura primária. Quando tu solta, o fio fica com formato de mola, de espiral. Aí tu tem uma estrutura chamada de secundária, tá? Que a gente chama de alfa-hélice ou de beta-pregueada. Estrutura terciária é uma molécula proteica, uma só, de aspecto enovelado. Estrutura quaternária são 2, 3, 4, 5 moléculas proteicas de aspecto enovelado. Ele tem uma estrutura chamada de quaternária, tá?
Então atente para isso. Estrutura primária é linear, estrutura secundária ou é em alfa-hélice ou é em peta-pregueada. A estrutura terciária é em forma de novelo de lã, uma molécula só. A estrutura quaternária são 2, 3, 4 moléculas enoveladas por ligação de sulfeto. Tá? Ele tem uma estrutura chamada de quaternária. Independente da estrutura, toda proteína, né, independente da estrutura que ela contenha, né, o que ela se apresente, tá? Toda proteína é constituída de unidades menores. E as unidades menores das proteínas são os aminoácidos. Tá? Então atente para isso. Qualquer hidrólise de qualquer proteína, outra coisa. Quando a gente classifica as proteínas, você classifica de acordo com a hidrólise. Eu boto ela na água. Se quando ela se dissolve na água, ela produz só aminoácido, eu chamo de proteína simples. Quando eu coloco na água, além de aminoácido, tem um elemento diferente, que a gente chama de grupo prostético, aí tu tem uma proteína conjugada ou complexa, que a gente chama de heteroproteína, e as simples se chama de homo ou holoproteínas. Tá? Então não confundir essa questão. Tá? Mas independente se ela é uma hetero ou se ela é uma homoproteína, se você hidrolisa, você vai obter sempre aminoácidos. Então a correta aí é a letra E. Tá certo? Questão número 2. Terceira questão aí, ó. Ele cita um mecanismo de digestão de proteínas. Então a gente tem que atentar sempre para isso, né? Sempre quando a gente for analisar o processo digestivo, por exemplo, a gente sempre vai obter os nutrientes na sua forma mais simples. Por exemplo, se você ingere um polissacarídeo, você tem que digerir esse polissacarídeo para obter um monossacarídeo que o teu corpo absorve. Tá? Então, sempre os açúcares são absorvidos da forma mais simples. Qual é a forma mais simples? De monossacarídeos. Toda vez que você ingere uma gordura, um lipídio, ele tem que sofrer ação de enzimas. Por exemplo, das lipases. Vai fazer digestão de lipídio. Tá? O que as lipases fazem? Ela quebra o lipídio que você está ingerindo em dois componentes. Em um ácido graxo e um álcool. Tá? Então o teu corpo ele não absorve gordura. O teu corpo absorve o ácido graxo e o álcool pelo mecanismo de digestão. Tá? Então da mesma forma, se você come uma proteína, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, quem vai fazer a digestão dessas proteínas são as tuas enzimas digestivas. Tá? As pepsinas, as tripsinas, tá? As proteoenzimas e assim por diante. Tá bom? Então, toda vez que você vai digerir uma proteína, você vai obter sempre o alimento, o nutriente na forma mais simples, que é na forma dos monômeros. Né? Então, se você digere uma proteína, você vai obter aminoácido. Produto da digestão de proteína, aminoácido. Produto da digestão de um ácido nucleico. Por exemplo, quando você come a carne do boi, você está ingerindo o DNA do boi, o RNA do boi. O que teu corpo faz? Ele vai produzir as nucleases que vão quebrar o ácido nucleico em nucleotídeos. Tá? Os únicos nutrientes que não precisa de mecanismo de digestão, que não precisa de enzimas para fazer a digestão, são as vitaminas, porque as vitaminas são pontuais. Tá? Então, digestão de carboidrato, na forma de monossacarídeos. Digestão de lipídio, na forma de ácido graxo. Tá? Digestão de ácido nucleico, na forma de nucleotídeos. Digestão de proteína, na forma de aminoácido. Então, a letra correta aí seria a letra E. Tá bom?